Uma sala de espera de hospital. Trace de manha. As luzes fluorescentes zumbindo sua, cancel mecânica para ninguém. O relógio tic-tac. Trace horas e 47 minutos se passaram. Tempo suficiente para as pessoas esqueceram que ele está lá. Em algum lugar da cidade. Uma criança de 12 anos. Uma velha garota está acordando em um apartamento vazio, checando seu telefone, esperando por uma mensagem que não veio. Você está assistindo a isso porque algo em seu instinto sabe o que está por vir. Aquele momento em que a pessoa que todos ignoram finalmente desaparece e o mundo sente o dano de uma só vez. Por 12 anos, havia um homem que chegava à escola primária Riverside todas as manhãs às 7h15, não às 7h16, não às 7h14. O mesmo carro, a mesma entrada, o mesmo momento em que ele destrancava o portão do parquinho antes da equipe. O diretor nunca perguntou quem lhe havia dado a chave. Os professores não questionavam por que o equipamento estava organizado, por que a caixa de areia estava rastelada, por que os tapetes de segurança haviam sido verificados antes que alguém chegasse para usá-los. Ele simplesmente aparecia. Ele simplesmente fazia o trabalho. Ele simplesmente ia embora. E todos presumiam que era assim que as coisas deveriam ser. Seu nome era Robert. Robert Washington. Ele havia nascido em uma cidade que não tinha recursos suficientes para cuidar de crianças como ele, crianças cujas mães não podiam se dar ao luxo de ficar, que tinham que escolher entre trabalho e presença, porque essas eram as únicas duas opções que o mundo oferecia. Seu pai era uma história fantasma, alguém que sua mãe mencionava apenas em sussurros, geralmente após um uísque, geralmente com uma tristeza que não tinha nada a ver com o amor e tudo a ver com o tempo. Robert aprendeu cedo que ser um homem negro significava trabalhar 2 vezes mais para receber metade do reconhecimento. Ele aprendeu isso na escola, onde os professores o chamavam menos. Ele aprendeu isso na mercearia, onde os olhares o seguiam. Ele aprendeu isso em cada interação que lhe ensinou que sua existência era provisória, temporária, sujeita à revisão. E ele aprendeu novamente quando Malia nasceu e percebeu que teria que ser 2 pais, o pai e a mãe ao mesmo tempo, a presença e o protetor, a voz e o silêncio. Quando sua filha nasceu, quando ele tinha 24 anos e estava despreparado de todas as maneiras, exceto na que importava, ele fez um tipo diferente de promessa. Não a Deus, não a ninguém que pudesse testemunhar. Apenas a menina de 8 quilos que tinha seus olhos e a determinação de sua mãe. Ele prometeu ser o que seu próprio pai nunca foi. Ele prometeu voltar. O nome dela era Malia. Ela tinha seus olhos. Ela tinha sua tendência ao silêncio, a observar, a entender o humor das pessoas antes que elas mesmas o entendessem. Ela tinha suas mãos grandes que a faziam parecer mais velha do que era, mãos que às vezes ela escondia nos bolsos porque outras crianças faziam piadas sobre meninas com mãos grandes. Malia tinha 3 anos quando sua mãe se foi. Ela se lembrava das malas. Ela se lembrava do cheiro do perfume de sua mãe na porta. Ela não se lembrou da discussão, mas se lembrou do silêncio que a seguiu. Um silêncio que lhe disse que sua mãe havia escolhido algo diferente. E ela se lembrou de perguntar, com a voz pequena de uma criança que começava a entender que as pessoas podiam desaparecer. O papai também vai embora? Robert nunca disse uma palavra contra a mulher que o deixou com uma filha e sem instruções. Ele simplesmente olhou para Malia, para o medo em seus olhos e fez outra promessa. Ele simplesmente a abraçou e disse: "Não, nunca. Eu sempre volto." Robert nunca disse uma palavra contra a mulher que o deixou com uma filha e sem instruções. Ele simplesmente olhou para Malia e começou a aritmética da sobrevivência. 2 empregos, horários flexíveis, uma babá, a tia de Marcos, que recebia dinheiro por fora
porque trabalhava em um sistema que não reconhecia oficialmente seu trabalho. Quando Malia começou o jardim de infância, tudo mudou. Robert começou a chegar na Riverside Elementary às 7h15 todas as manhãs. Ele não tinha um emprego lá. A escola não o pagava. Ele veio porque Malia estava ansiosa com as transições, porque ela precisava vê-lo antes do início das aulas, porque vê-lo checando o playground a fazia acreditar que o mundo era seguro. Ele a encontraria na fila de alunos esperando as portas abrirem. Ele chamaria sua atenção. Ele acenaria uma vez, um pequeno gesto que significava: estou aqui. Você está segura, não vou embora. Então ele desapareceria na paisagem do terreno da escola como se sempre tivesse feito parte dela. Quando Malia completou 8 anos, Robert tinha uma rotina tão normal que ninguém mais a questionava. Ele chegava à escola, caminhava pelo perímetro, verificava os equipamentos, rastelava a areia onde as crianças mais novas brincavam, lubrificava as dobradiças para que nenhuma criança se assustasse e varria os caminhos. Ele fazia esse trabalho com a atenção de alguém realizando uma tarefa sagrada. Embora a tarefa fosse simplesmente manter este lugar seguro para minha filha. Uma manhã, quando Malia tinha 10 anos, o portão estava trancado por dentro. Uma nova política de segurança. Robert estava do outro lado da cerca, suas ferramentas nas mãos, incapaz de alcançar o parquinho que ele mantinha há 8 anos. Ele esperou. Ninguém veio deixá-lo entrar. Ele ligou para essa escola. A voz da diretora Whitmore, ao telefone, era agradável, mas firme. Precisamos seguir o protocolo, Sr. Washington. Você terá que preencher um novo formulário de acesso. Pode levar 1 ou 2 semanas. 1 semana. 2 semanas. Robert pensou sobre o equipamento que não seria verificado. Pensou em Malia, que chegaria à escola e não o veria no parquinho, que se perguntaria se algo havia mudado. Ele preencheu o formulário. Foi aprovado 3 dias depois, mas algo havia mudado. Ele descobriu que sua presença, seu acesso, seu direito de cuidar do espaço onde sua filha passava seus dias, tudo isso era temporário. Tudo isso poderia ser revogado. Havia uma professora chamada Sra. Chen que percebeu. Ela notou a maneira como ele se movia pelo espaço, o cuidado em seus gestos, a gentileza particular que ele trazia ao verificar as barras de macaco. Ela notou que ele nunca esperava agradecimentos. Ela notou que ele só olhava para um lugar, a sala de aula onde Malia estava, visível através da janela. E ela notou, no dia seguinte ao bloqueio do portão, a leve hesitação em seus movimentos, a maneira como ele tocava o equipamento como se estivesse pedindo permissão. Uma manhã, ela o parou. Sr. Washington, por que você faz isso? Ele hesitou. Ele estava segurando um rastelo. O sol estava apenas nascendo, tornando a grama dourada, porque o mundo não verifica as coisas para pessoas como nós, a menos que algo quebre. Ele disse, porque se eu não garantir que este lugar seja seguro, ninguém mais o fará. Porque minha filha vê que me importo com algo que importa. A Sra. Chen começou a contar a outros professores. Outros professores começaram a notá-lo. Mas notar e mudar não são a mesma coisa. Eles o agradeciam ocasionalmente, ofereciam pagamento que ele recusava, traziam café que ele educadamente declinava. A administração da escola, liderada por um diretor chamado Gerald Whitmore, que usava relógios caros e tinha conversas sobre infraestrutura sustentável, simplesmente aceitava o presente do trabalho de Robert sem nunca questionar sua origem. Robert nunca pediu nada, então todos presumiram que ele tinha tudo o que precisava. O que eles não viam era o apartamento. 2 quartos, um dos quais Robert alugava para um elenco rotativo de inquilinos temporários para manter a hipoteca paga. A cozinha onde ele cozinhava feijão e arroz e qualquer legume que estivesse em promoção, fazendo refeições que podiam se estender
por 3 dias. O armário, onde ele pendurava suas 4 camisas de trabalho e 4 camisas casuais, rodando-as em um sistema que garantia que durassem. O momento todo mês em que ele se sentava à mesa da cozinha com os papéis escolares de Malia, e as contas e uma calculadora, fazendo contas que nunca se equilibravam exatamente. O que eles não viam era o trabalho que ele mantinha à noite, limpando escritórios nas torres do centro enquanto a cidade dormia. 3 noites por semana, ele saía depois que Malia adormecia, limpava até o amanhecer, voltava para casa para tomar banho e depois ia para a escola às 7h15. O que eles não viam era a maneira como ele segurava a Malia quando ela tinha pesadelos sobre sua mãe não voltando. A maneira como ele lhe dizia todas as noites que sempre voltaria. A maneira como ela perguntava cada manhã: "Você voltou?" E ele dizia: "Eu sempre volto." Quando Malia tinha 9 anos, Robert adoeceu, não de forma dramática, não de uma maneira que parecesse séria, uma tosse que persistia, uma fadiga que ele atribuía ao trabalho de limpeza noturna. Ele não foi ao médico porque um médico significava tempo longe do trabalho, tempo longe de Malia e dinheiro que eles não tinham. A tosse piorou. Uma manhã, ele apareceu na escola e teve que se sentar no meio do caminho, enquanto limpava a caixa de areia. Um professor substituto o encontrou lá, respirando pesadamente, com a pele pálida. Chamaram uma ambulância. Não pediram permissão. Apenas chamaram. O hospital o manteve por 3 dias. Pneumonia, uma infecção respiratória que estava se espalhando enquanto ele a ignorava. Antibióticos e descanso. E o tipo de cuidado que custava dinheiro que ele não tinha. Malia ficou com a Sra. Chen, a professora que o havia notado. Ela ficou na casa da Sra. Chen, no quarto de hóspedes da Sra. Chen, cercada pela sensação de não pertencer. Ela não dormiu, não comeu muito. Perguntou a cada hora se seu pai já havia voltado. No 3º dia, Robert saiu do hospital. Os médicos disseram para ele descansar. Ele foi direto para a escola. Ele não conseguia trabalhar. Suas mãos estavam tremendo, mas ele apareceu. Ele ficou na fria porta de metal às 7h15. E quando Malia virou a esquina com a Sra. Chen, ela parou. Ela olhou para seu pai, magro e pálido e visivelmente mal, e começou a chorar. Ele acenou com a cabeça uma vez. "Estou aqui. Você está salvo. Eu não vou embora." Quando Malia completou 12 anos, ela tinha idade suficiente para entender o que sempre estava acontecendo. Ela tinha idade suficiente para perceber que a chegada de seu pai à escola, antes dela, não era coincidência. Ela tinha idade suficiente para fazer as contas sobre seu horário de trabalho. Ela tinha idade suficiente para ver a tensão em seu rosto, a maneira como suas mãos tremiam em certas manhãs, a forma como ele se movia, como alguém carregando algo pesado. Ela também começou a entender que o mundo havia se dividido entre pessoas que notavam seu pai e pessoas que lucravam com seu trabalho sem reconhecê-lo. O diretor Whitmore havia criado uma nova iniciativa: Desenvolvimento da Criança Inteira. Ela estava em destaque no novo folheto brilhante da escola. O folheto destacava o belo parquinho, os equipamentos bem conservados, os terrenos seguros onde as crianças podiam prosperar. Não mencionava Robert. Não incluía uma fotografia dele. A brochura simplesmente apresentou o resultado de seu trabalho como se tivesse sido alcançado por excelência institucional, em vez de por um homem que chegava antes do amanhecer e fazia coisas que ninguém lhe pagava para fazer. Robert não parecia incomodado com isso. Ou, se estava, ele guardava para si. Mantinha no lugar onde guardava sua dor. "O que importa", ele disse a Malia, "não é que as pessoas saibam o que eu faço. O que importa é que você saiba que eu faço. Que você saiba que me importo com as coisas na sua vida.
Que você entenda que amor não é um sentimento. É uma escolha que você faz todos os dias. Malia tinha 12 anos e já era sábia demais para sua idade. Em uma terça-feira de março, Robert não apareceu. O portão permaneceu trancado. Os equipamentos do parquinho não foram verificados. A areia não foi rastelada. Os caminhos não foram varridos. Às 7h30, os professores notaram a ausência. Às 8h, alguém mencionou isso ao diretor Whitmore. A resposta dele foi notar que a manutenção externa não fazia parte das obrigações contratuais da escola e que eles monitorariam a situação. Na quarta-feira, uma mãe com uma expressão pronta para processo apontou que a caixa de areia tinha detritos, um potencial risco. Outro pai mencionou que o equipamento não havia sido lubrificado e rangia alto. Um terceiro reclamou sobre folhas no caminho. A diretora Whitmore enviou um e-mail ao contratado de manutenção solicitando serviço imediato. O orçamento do contratado era de $14.000 para uma avaliação de emergência e reparos. De repente, o parquinho havia se tornado um problema. De repente, o que era normal se tornou inaceitável. Malia foi para a escola, sabendo que algo estava errado. Ela não sabia o que era, mas sabia que o espaço que seu pai mantinha havia mudado. Ela podia sentir isso no ar, nas pequenas negligências, nos detalhes não percebidos, na lacuna onde alguém costumava estar. Na quinta-feira, a senhora Chen a chamou para conversar. Seu pai está no hospital, Malia. Ele teve um colapso no trabalho. Ele vai ficar bem, mas precisa descansar. Malia sentiu o chão se mover. Ela olhou para o parquinho, para os brinquedos rangendo, para a areia não varrida, para todas as pequenas coisas que pareciam invisíveis, porque haviam sido tratadas tão bem. Ela olhou para o diretor Whitmore, que estava perto do portão com uma expressão de leve aborrecimento por as operações da escola estarem sendo interrompidas por um homem que ele nunca se deu ao trabalho de conhecer. E ela entendeu, pela primeira vez, o peso total da invisibilidade de seu pai. Robert passou uma semana no hospital. O diagnóstico foi estresse, exaustão e um corpo que finalmente parou de cooperar com as exigências da sobrevivência. O médico disse para ele descansar, para parar o trabalho de limpeza noturna, para cuidar de si mesmo. Ele não discutiu. Ele acenou com a cabeça. Ele ouviu. Mas ele também sabia que descansar significava menos renda. Menos renda significava escolher entre os materiais escolares da Malia e a conta da internet. Significava que a matemática da sobrevivência se tornava ainda mais impossível. No 8º dia, quando ele voltou para casa, encontrou seu apartamento cheio de coisas. Compras na mesa, um cartão presente para a farmácia, materiais de limpeza, um bilhete da senhora Chen, dizendo que a equipe havia feito uma vaquinha. Ele se sentou na beira da cama e chorou pela primeira vez em anos. Não em silêncio, não da maneira controlada que costumava fazer as coisas, mas plenamente, completamente, como uma pessoa chora quando o peso de tudo finalmente se torna demais. Malia se sentou ao seu lado e segurou sua mão. Sinto muito, ele disse. Pelo quê? Ela perguntou. Por não conseguir ser mais forte. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, ela disse. E ela tinha 12 anos e dizia isso com a absoluta clareza de alguém que o havia visto lutar a vida toda. Quando Robert voltou à escola, 3 semanas depois, houve uma reunião. O diretor Whitmore, o conselho escolar, a senhora Chen e Robert sentados em uma sala de conferências como se estivessem negociando um tratado. Sr. Washington, começou o diretor Whitmore, a escola gostaria de lhe oferecer um cargo, jardineiro meio período, 20 horas por semana. Não é muito, mas é um reconhecimento oficial pelo trabalho que você tem feito. Robert ouviu o que estava e o que não estava sendo dito. Eles estavam oferecendo
porque haviam descoberto em sua ausência que seu trabalho importava. Eles estavam oferecendo porque a responsabilidade havia se tornado real quando ele não estava lá para evitá-la. Qual é o salário? Robert perguntou. $16 por hora. Ele fez as contas na cabeça. $320 por semana. Isso foi o suficiente para aliviar um pouco da pressão. Não o suficiente para mudar sua vida, mas o suficiente. Vou precisar que seja à noite, ele disse, depois da escola. E preciso que Malia possa vir comigo às vezes. Claro, concordou o diretor Whitmore, como se isso fosse exatamente o que ele havia planejado o tempo todo. Quando Malia completou 14 anos, o trabalho de seu pai na escola foi reconhecido. Havia outros alunos agora, adolescentes do ensino médio, que trabalhavam com ele, que aprendiam com ele, que descobriram que havia algo quase meditativo em cuidar de um espaço, em tornar as coisas seguras para pessoas que você talvez nunca conhecesse. Malia não precisava mais pedir para ele voltar. Ela sabia, sem perguntar, que ele sempre voltaria. Mas algo havia mudado. A invisibilidade havia se quebrado. O silêncio havia sido rompido. O mundo finalmente havia notado o que vinha tomando como garantido. As mãos de Robert, com o tempo, começaram a tremer menos. As linhas em seu rosto suavizaram-se ligeiramente. Ele começou a existir no mundo de uma forma que era mais do que apenas sobrevivência. E Malia cresceu sabendo que ser vista, verdadeiramente vista, era algo que precisava ser reivindicado. Esse valor precisava ser reconhecido, que o amor sem reconhecimento ainda era amor, mas o reconhecimento tornava possível acreditar em si mesmo. Anos depois, quando Malia estava na faculdade estudando serviço social, ela voltou para visitar a escola. Era verão. O terreno estava calmo. Ela atravessou o parquinho que seu pai havia mantido por 12 anos, os equipamentos que ele havia verificado, os caminhos que ele havia varrido. Ela encontrou seu pai no galpão de manutenção, trabalhando nas dobradiças do portão, certificando-se de que elas se moveriam suavemente quando a escola começasse novamente. Estou escrevendo sobre você, ela lhe disse, para minha tese, sobre como o trabalho invisível sustenta instituições e como essa invisibilidade é uma escolha que a instituição faz, não um fato sobre o trabalho. Robert olhou para cima. Ele largou suas ferramentas. Você vai usar meu nome? Sim, ela disse. Vou usar seu nome. Ele acenou com a cabeça e por um momento ela viu algo em seu rosto que nunca tinha visto antes. Não exatamente orgulho, mas algo como alívio. O alívio de finalmente ser nomeado, de finalmente ter sua presença reconhecida não como um recurso de fundo, mas como central na história. A escola encomendou um mural em homenagem a Robert. Ele retrata o parquinho, os equipamentos, os caminhos, e ao fundo, mal visível, uma figura checando o portão. A dedicatória diz: para as pessoas que tornam a segurança invisível e todos nós que aprendemos a esperá-la sem vê-las. Robert não gosta da atenção, mas ele também não protesta. Ele aceita que sua invisibilidade se tornou seu próprio tipo de visibilidade. Não o tipo que o deixa desconfortável, mas o tipo que finalmente permite que as pessoas vejam o que sempre esteve lá. Malia agora é assistente social. Ela trabalha com famílias que trabalham, com pais que estão tentando sobreviver em um sistema que não quer que eles sobrevivam. Ela fala sobre seu pai. Ela mostra a eles que a presença, a consistência e os pequenos atos de cuidado, que ninguém reconhece, são a verdadeira base de tudo. Ela lhes diz: o mundo tentará usar você sem vê-lo, mas alguns de nós verão, alguns de nós saberão, e isso terá que ser o suficiente. Robert ainda chega a Riverside Elementary às 7h15 da manhã. Não porque ele precise mais, não porque sua presença seja invisível, mas porque a luz da manhã no parquinho
O lembra do dia em que prometeu a uma menina de 3 anos que sempre voltaria. A sala de espera está quieta agora, não porque ninguém se importa, mas porque alguém finalmente ficou. E ele cumpre suas promessas, mesmo quando o mundo esquece por que elas são importantes.